Olá pessoal, hoje daremos início a nossas videoaulas. Na verdade seriam mais pequenos vídeos que eu iria passar para vocês com algumas dicas de como utilizar o AutoCAD para complementar as aulas e também para revisar, ok? Essa é a nossa primeira aula, seria a nossa aula de como desenhar uma planta baixa, aula 1, onde eu vou falar um pouco sobre o desenho em layers, que acho que é o ponto fundamental de partida, considerando claro que vocês já conhecem os comandos básicos. Então, essa é o layout padrão do AutoCAD, vocês já conhecem bem. E os layers estão aqui nessa categoria, na aba Home. Você pode ver aqui nessa categoria, bem central, nós temos os nossos layers. Bom, mas o que são layers? Layer significa camada. E desenhar em layer significa desenhar em camada. Professor, não entendi. Vamos com calma. Primeira coisa, deixa eu mostrar um desenho já desenhado em layers. Aqui é a nossa planta baixa padrão, que nós desenhamos nas aulas passadas, tá? Se vocês repararem, cada estrutura ou cada compartimento do desenho tem uma cor diferente e características diferentes, como por exemplo, as alvenarias estão em azul, com certa espessura de linha, janelas estão em vermelho e amarelo, assim como as portas, que são as esquadrias. E para que eu faça isso, eu utilizo os layers. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, a minha caixa de layers e você vai ver que tem todas elas, ó, alvenaria, esquadria 1, esquadria 2, que eu usei para janelas e portas, o piso que eu usei para fazer as achuras de piso, que vocês estão vendo aqui. Então, desenhar em layer significa compartimentalizar o meu desenho para facilitar depois trabalhar com ele. Então, só mostrar um exemplo. Digamos que eu queira desenhar toda a minha planta em layers diferentes e agora eu quero trabalhar só com minha alvenaria. Então, eu posso vir aqui, desligar as esquadrias, ó, esquadria 1, esquadria 2 e o piso e ficar somente com a minha alvenaria. Então eu posso, por exemplo, aqui copiar esse objeto, só para vocês terem uma ideia. E quando eu ligar novamente os layers que eu havia desligado, que são a esquadria, o piso, e vocês vão ver que, veja só, eu copiei somente a alvenaria, porque eles estavam desligados. Então isso me possibilita trabalhar de maneira mais ágil e separar o meu desenho por etapas para ficar mais prático fazer alterações depois, ok? E como é que eu faço para criar os layers? Na aula eu mostrei a vocês, e também vou disponibilizar no e-mail, essa lista de layers aqui. São os layers padrões para arquitetura. Então, nós temos, sempre começam com o nome Arc, isso não é padrão, vocês podem nomear da maneira que vocês quiserem, mas é muito comum se nomear dessa maneira. Layers voltados para arquitetura a gente começa com Arc, porque nós teremos também desenho mecânico e eles têm que começar com outro prefixo para lembrar que aqueles layers são utilizados para outro tipo de desenho. Então vocês vêm aqui, por exemplo, arque-alvenaria. Então esse eu vou usar esse layer para o desenho de alvenaria, arquicotas, arquielétricos. E eu já passei essa lista para vocês durante a aula e vou passar também por e-mail para vocês poderem analisar. E como é que eu vou fazer? Se vocês analisarem aqui o nosso desenho limpo, por padrão, por default, o AutoCAD só vem com um layer, que esse layer é zero e ele não pode ser alterado, tá bom? Como é que eu faço para incluir esses outros layers? Então eu vou aqui, ou posso clicar aqui em Layer Properties, vocês podem ver, ele vai abrir essa caixinha, ou pela linha de comando digitando LA Enter, que ele vai me dar o mesmo resultado. Como você vai ver aqui, isso tem as características dos layers, que é aqueles que estão descritos lá, no papel que eu mostrei a vocês, tá bom? Então, para eu criar um layer, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, em New Layer, ou Alt N, ou simplesmente, como aqui já está selecionado, dar um Enter, que automaticamente vai ser criado um novo layer. Ou posso clicar aqui, também que vai ser clicada a mesma coisa. Quando eu clico sobre o nome do layer, eu posso alterá-lo. Então, por exemplo, como eu falei, arc alvenaria. Então, eu venho aqui e digito arc traço alvenaria. Nessa estruturazinha que parece uma lâmpada, onde eu posso desligar e ligar o layer, aqui eu posso congelar ou descongelar e aqui trancar. Nós não vamos mexer nisso agora, vamos mexer só nas características básicas. Depois que eu alterei o nome, eu posso alterar a cor do meu layer, por exemplo. Então, na Arc Alvenaria é o cian. Vocês reparem que todos os layers são acompanhados de um número, porque o AutoCAD trabalha com uma paleta muito grande de cores. Então, por exemplo, a gente não tem como identificar vermelho mais claro, vermelho mais escuro. Então, isso é identificado por números, o que facilita bastante o nosso trabalho. Quando eu volto aqui, clico
na minha aba de cores, por exemplo, basta digitar o 4 aqui, que é o número correspondente, e ele já vai identificar como ciano. O tipo de linha eu posso alterar, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando a linha contínua, então não preciso mudá-la. Mas se eu quisesse mudar, bastaria, eu vou mostrar mais à frente como carregar a linha. Então eu vou conferir nas características do meu layer, ó, linha contínua, e a espessura de linha, que é uma das partes mais importantes, que é o que remete ao desenho no papel, que a gente coloca espessuras diferentes para cada tipo de linha, dependendo do que a gente quer representar. Então, objetos que são mais próximos ou mais grosseiros, como por exemplo a alvenaria, a gente representa com a linha mais espessa. No caso aqui é 0,5. E objetos mais finos ou mais distantes, como por exemplo o piso, com linhas mais finas, tá? Não mexo no restante aqui, posso deixar tudo do jeito que está, então vou mexer basicamente no nome, na cor, no tipo de linha e no peso da linha ou espessura de linha, tá bom? Então vamos fazer mais um layer aqui. Se vocês quiserem, para facilitar, vocês podem, por exemplo, selecionar, copiar a imagem do PDF. Deixa eu só minimizar um pouco aqui, para poder copiar tudo. Ó, copio ele como imagem, posso trazer aqui para o AutoCAD, vou fechar aqui, e dar um Ctrl V. E ó, eu fico com minha lista aqui de lado. Então facilita na hora de copiar, de não estar mudando de página. Então só venho aqui, reduzir um pouco aqui, essa parte eu não preciso tanto. Só quero até a espessura de linha. E já posso, só olhando aqui e copiando. Então o próximo layer seria, por exemplo, arco e cotas. Então posso, aqui já está selecionado, digito arc, cotas. A cor correspondente é o 30, como vocês podem ver. Então só venho aqui, ó, em cor, digito 30. Dou OK, não precisa nem saber que cor é, que automaticamente ele vai procurar. O tipo de linha contínua e a espessura de linha é o 0.1. Se você reparar, nessa nova versão do AutoCAD não tem o 0.1. Então eu busco o valor mais aproximado, no caso 0.09. Clico aqui, dou um OK, beleza, não precisa alterar mais nada. Só para ilustrar um pouco mais, vamos ver agora por exemplo, arco e linha corte, que tem um tipo diferente de linha, tem essa divide. Então eu vou, seleciono aqui, dou um Enter para ele criar outro layer. Então digito arco, linha cota, linha corte, aliás, desculpa. A cor é o 3, que corresponde ao verde, então só venho aqui e digito 3. E o tipo de linha, que não, no caso aqui, você vai ver que não é diferente das demais, ó, divide, não é o contínuo. Como é que eu faço isso? Ao clicar aqui sobre a linha em contínuo, você vê que não aparecem as outras opções. Então eu tenho que vir aqui em carregar, no load. Clico no load e procuro a minha linha correspondente. Então aqui está em ordem alfabética, ó, C, D, 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 divide. Essa divide simples, não tem divide 2, não tem nada, então divide simples. Clico sobre ela, dou um OK, automaticamente ele carrega nos meus tipos de linhas, seleciono ela e dou o OK. E aqui vocês vão ver que já mudou para o divide. A espessura de linha, no caso vou mudar para 0.3, já é o padrão, então venho aqui e seleciono 0.3, sem problemas, resolvido. Então, pessoal, esse vídeo é mais curtinho, é basicamente isso, mostrar como criar os layers. A lista de layers eu não vou, aliás, não vou fazer todos os layers aqui para não ficar muito longo, mas a lista de layers já foi disponibilizada para vocês, vou encaminhar também por e-mail para que vocês possam criar a sua lista de layers. Então, uma vez que eu tenha criado esses layers aqui só para ilustrar, posso apagar essa imagem. E, por exemplo, se eu selecionar agora o layer alvenaria e fizer uma linha, repare que ele está na cor do layer na espessura de linha. Por outro lado, se eu clicar, por exemplo, no layer cortes, quando eu desenhar, ele vai ser desenhado no layer corte. Você repare que a linha já está com as características. A linha é dividida com 2 pontos, que é aquela linha característica. Né? Vocês conseguem visualizar aqui. Então, é dessa maneira que a gente desenha. Ah, professor, fiz o meu desenho, por exemplo, na linha corte, e eu queria desenhar em alvenaria. Vou ter que redesenhar? Não. Basta selecionar o desenho que você fez, vir aqui no ler e clicar sobre o ler que para o qual você quer enviar. Então, quando eu clicar aqui em alvenaria, automaticamente ele vem para o ler alvenaria. Se eu desligar ele aqui agora, ó, não se vê mais nada. Ligo novamente, ele continua aqui. Tá bom? Então a gente vai trabalhar muito com layers. Aliás, todos os desenhos que fizemos a partir de agora será com base em layers.
que vocês vão se acostumar, não ter nenhuma dificuldade e deixa o desenho de maneira muito mais prática e correta na hora de você entregar o seu produto final, que é o projeto impresso. Ok? Então, até a próxima aula.